Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Pessoal, iniciando 2023, temos mudanças para as aposentadorias. Novas regras para se aposentar em 2023, isso por conta da reforma da Previdência criada em 2019 por meio da Emenda Constitucional número 103 de 2019. E para explicar essas novas regras, vem aqui para a tela do meu computador que nós vamos detalhar essas mudanças. Aqui tem um pequeno erro, por favor, desconsidere esse erro, foi na hora de digitar, mas aqui é para se aposentar em 2023, nós já temos uma alteração que é no caso da idade mínima. A reforma da Previdência criou várias regras de transição, ou seja, aquelas pessoas que já estão próximo de se aposentar deve entrar em uma das regras de transição criadas pela reforma da Previdência 2019. Dentre elas está aqui a que estabelece a idade mínima, que agora sobe para, no caso das mulheres, 58 anos de idade. No caso dos homens, 63 anos de idade. Lembrando, desde 2019 nós temos um aumento de 6 meses a cada ano. Essa é a regra de transição, vai aumentando 6 meses a cada ano até estabelecer a idade padrão para os homens e para as mulheres. No caso da regra de transição por pontos, nós também tivemos alteração aqui no ano de 2023, que a partir de agora passa a ser da seguinte forma: no caso da mulher, deverá somar a idade com o tempo de contribuição, o resultado deve ser igual a 90 pontos. E no caso do homem, do mesmo modo, deve somar a idade com o tempo de contribuição e deve ter como resultado aqui 100 pontos para se aposentar por essa regra, a regra de transição por pontos em 2023. No caso da regra de transição da aposentadoria por idade, vamos grifar aqui, passa a valer a idade permanente de 62 anos de idade para se aposentar, e a idade mínima para se aposentar com a regra de transição progressiva, em 2022 você precisa ter, no caso dos homens, das mulheres, perdão, no caso das mulheres, 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. Isso na regra de transição, tá? Lembram-se que eu disse que vai aumentando a cada ano, aumenta 6 pontos. Então, nessa regra aqui, ó, na regra de transição progressiva, você precisa ter, em 2023, se for mulher, 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. Se for homem, 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. A idade mínima na regra de transição progressiva subirá, conforme eu disse para vocês, 6 meses a cada ano, até chegar 62 anos, conforme eu mostrei na tela anterior. No caso das mulheres, que será a idade padrão, será a idade final, 62 anos de idade, no caso das mulheres, em 2031, que é quando vai encerrar as regras de transição, e
65 anos de idade no caso dos homens em 2027. Porque veja, é uma regra progressiva. Ela vai aumentando a cada um ano, aumenta 6 meses até atingir a idade estabelecida lá na reforma da Previdência, que ficou estabelecido assim, né? 62 anos de idade, que é a idade final no caso das mulheres, e 65 anos de idade no caso dos homens. Lembrando, eu vou gravar depois sobre o tempo mínimo de contribuição. No caso das mulheres, para se aposentar no final, quando acabarem essas regras de transição, vai ficar uma única aposentadoria. Agora nós temos 6 regras de transição, né? Mas quando atingirmos toda essa transição, nós vamos ter apenas uma aposentadoria. E aí, para você se aposentar, você que não participa das regras de transição, ou quando chegarmos em 2031 e 2027, respectivamente, idade mínima no caso das mulheres, 62 anos de idade e 15 anos no mínimo de tempo de contribuição. Então você começa a se aposentar se você preencher cumulativamente esses 2 requisitos, quais sejam a idade e o tempo de contribuição. No caso das mulheres, permaneceu 15 anos como tempo mínimo para se aposentar. E no caso dos homens, além de aumentar a idade para 65 anos, vai ser obrigatório o requisito do tempo de contribuição, que começa com 20 anos, podendo chegar até 40 anos de contribuição, quando então você se aposentará com 100% do salário de benefício, tá? Então, para você receber 100% do valor da sua aposentadoria, no caso do homem, precisa contribuir por 40 anos. Mas tendo 20 anos de contribuição, é o tempo mínimo, já pode se aposentar, desde que preencha o outro requisito, que é a idade, que será de 65 anos. Então, esses requisitos foram criados pela reforma da Previdência, até chegar lá vai ser progressiva, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, regra de transição progressiva, subirá 6 meses a cada ano até chegar 62 anos para as mulheres em 2031 e 65 anos de idade para os homens em 2027. Vai atingir um pouco primeiro e aí ficará assim. Preste atenção aqui nessa regra de transição. A idade mínima nessa regra de transição subirá 6 meses a cada ano até chegar ao que eu já tinha colocado aqui, tá vendo? Para vocês, que é aquilo que eu repeti anteriormente, 62 anos em 2031 no caso das mulheres e 65 anos em 2027 no caso dos homens. E aqui eu fiz uma tabelinha para vocês entenderem essa regra de transição progressiva. Coloquei aqui o ano e a idade mínima no caso dos homens e idade mínima no caso das mulheres. Vamos lá. Então, em 2023, nós estamos em 2023. Idade mínima para o homem se aposentar, 63 anos de idade. Vejam, não chegou 65 anos ainda, porque isso vai ser no final, por isso que eu coloquei a regra de transição progressiva. Vai ser progressivamente. Então, aqui, o ano passado era 62 anos e 6 meses, agora, em 2023, 63 anos de idade, porque progressivamente vai aumentando 6 meses. E as mulheres, Walter, em 2023, 58 anos de idade, por isso que é a regra progressiva. No ano que vem, 2024, vai aumentar mais 6 meses, correto? Então, o homem precisa ter, no mínimo, 63 anos de idade e 6 meses, e a mulher, 58 anos de idade e 6 meses. E aí vai, 2025, 64 anos, a mulher 58, 2026, 64 e 6 meses, a mulher 59 anos e 6 meses. Em 2027, 65 anos no caso do homem e a mulher 60 anos de idade. E percebam que aqui, ó, em 2027, o homem já atingiu a idade máxima da regra progressiva, que está estabelecida em 65 anos de idade. Aí não aumenta mais.
65, 65, 65, até o final, porque aqui em 2027 ele já atingiu a idade estabelecida. No caso das mulheres, prossegue com a regra progressiva. Então, mais 6 meses em 2028, lá em 2029, 61 anos, em 2030, 61 anos e 6 meses, e no final preencheu aqui em 2031, 62 anos de idade, que será a idade máxima da mulher para se aposentar. E aqui nós vamos falar agora da regra de transição por pontos. Eu falei daquela regra de transição progressiva no caso da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. E aqui nós vamos falar no caso dessa regra de transição por pontos, que soma a idade do segurado mais o tempo de contribuição, tem que dar o resultado, a soma tem que dar uma quantidade de pontos. Então veja, estamos falando de quê, gente? Da regra de transição, tá? Então, para se aposentar por essa regra, qual seja? Regra de transição por pontos. Você precisa somar a idade com o tempo de contribuição. E essa soma deve dar o seguinte resultado. No caso das mulheres, 90 pontos, sendo necessário ter no mínimo 30 anos de contribuição, mesmo tratando-se de regra por pontos. E no caso do homem, o resultado final, no caso dos homens, tem que dar 100 pontos. Então, mulheres, 90 pontos, homem, 100 pontos, regra de transição por pontos para se aposentar e, no mínimo, 35 anos de contribuição. No mínimo não, perdão. 35 anos como contribuição final para se aposentar no caso da regra por pontos, perfeito? E aqui eu coloco, eu coloco aqui a tabelinha dos pontos nessa regra progressiva também. Vejam, soma da idade com o tempo de contribuição no caso do homem. Então nós vamos pegar agora o quê? O ano, assim como eu fiz lá na aposentadoria por idade, vem aqui na regra de transição por pontos. Então nós temos em 2023 o homem 100 pontos, a mulher 90, e aí prossegue. 2024, 101 no caso do homem, 91 no caso da mulher, 102 no caso do homem em 2025, a mulher 92, e aí vai até chegar lá. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? Em 2028 o homem atingiu a pontuação máxima. E daqui até embaixo 105, porque ele já atingiu a pontuação máxima. No caso da mulher, continua, tá vendo? Continua até atingir os 100 pontos, o que deve acontecer em 2023. Por quê? Nós estamos falando de uma regra de transição por ponto. Essa pontuação sobe 1 ponto a cada ano até chegar aos 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens, o que vai acontecer aqui, ó, em 2028. Perfeito? Nós vamos dividir essa informação em 2 vídeos. Então, o primeiro vídeo é esse e na sequência eu vou gravar mais uma aula explicando as outras regras. Agora eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários me dizendo se você conseguiu entender o que eu tentei te explicar. Para mim é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.